Ai, ai, que músculo é esse? Já não tô enxergando mais nada de tanto sono. Meu Deus, já é 3 horas da manhã. Ai, vou só anotar esse aqui mesmo e daí vou lá. Onde é que eu tô? Eu tô no museu ainda? Mas o que eu tô fazendo aqui? Será que eu dormi? Vou dar uma olhada. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Não é para ter humanos por aqui agora? Eu tava estudando pra prova de anatomia que tem daqui 2 dias, eu acho. Mas então fica por aqui. Eu vou contar a história da medicina da minha civilização. Bom, olá, eu sou a Shur e eu sou uma sacerdotisa da Mesopotâmia. Eu vou contar um pouco sobre a história da minha civilização, porque lá na Mesopotâmia era tudo uma mistura de ciência e religião. Primeiramente, que a nossa história começou com tábuas de argila e também o alfabeto cuneiforme. O meu povo foi o primeiro a prescrever receitas médicas, só para vocês terem noção. Inclusive, no Código de Hammurabi, que é super famoso, já falava sobre a remuneração dos médicos e também como deveria ser o tratamento dos pacientes de acordo com o estado e a classe social dele. Por exemplo, se o médico salvava a vida de um escravo, ele seria menos remunerado do que se salvasse a vida de um chefe da guarda, por exemplo. É importante lembrar também que na Mesopotâmia havia 2 tipos de médicos. Os Ashipus, que eles eram responsáveis pela cura mística, então para fazer exorcismo, por exemplo, ou descobrir a causa da doença dessa pessoa, ou seja, qual deus jogou tal praga em tal pessoa. Era com eles mesmo que você tinha que falar. Mas se você está procurando um médico mais parecido com o que a gente tem nos dias atuais, daí você está procurando um Assu, que ele fazia chás com ervas, fazia elixir, ataduras, compressas, entre outras coisas que eram abordados sempre com uma experiência empírica. E não podemos esquecer também que os tratamentos médicos aconteciam sempre perto das casas dos pacientes ou também perto dos rios, porque nós mesopotâmicos acreditamos que os rios são responsáveis por carregar os males para longe. Então nos templos ficava só apenas os tratamentos místicos realizados pelos Ashipus. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de lembrar que a gente fazia sacrifícios com carneiros, oferecendo sempre o fígado deles, porque para nós é um órgão vital, para que os deuses aplacassem a ira deles contra os adoentados. Ni hao, estudante. Está esperando para poder te conhecer. Tem algumas informações sobre a China antiga para lhe contar. Meu nome é Doutora Li, eu sou médica chinesa da antiguidade e eu vou falar um pouco sobre a medicina original da China. A base da medicina chinesa é holística. Tudo é baseado na relação entre o bem e o mal. O mal é a ausência da saúde, enquanto o bem é a ausência da doença. Existe uma relação íntima entre a religião e a medicina na China antiga, e grande parte disso é por conta da crença deles no Yin Yang e na existência do Qi chinês. O Qi é a energia vital de cada indivíduo. A ausência do Qi ou desequilíbrio é algo que precisa ser tratado, e um dos métodos mais utilizados na medicina chinesa antiga é a acupuntura, que se trata do agulhamento do corpo humano nos seus meridianos, que são os pontos principais onde a energia Qi se localiza. O balanço do Qi é muito mais complexo do que simplesmente uma balança de peso, até porque se fosse a gente estaria fazendo direito. É uma relação íntima entre a sua individualidade e a relação que você tem com a sociedade ao redor, e o seu bem-estar pessoal. Como já mencionado anteriormente, a religião tinha grande papel na medicina. Um dos grandes exemplos disso é a presença de um monte de templos na religião chinesa que se refere à medicina ou a algum membro do corpo e à saúde do mesmo. Agora, para finalizar, um provérbio de sabedoria chinesa. Se não há ninguém que olhe por ti, que Celso por ti olhe. Sayonara. Ai, será que já saiu todo mundo daqui?
Não se fazem mais costas como antigamente, tem que dar uma alongada numa hora dessa. Você tá por aí? Você não acredita que me aconteceu hoje? Tu acredita que me perguntaram como é que eu morri? Então, eu tava passeando lá perto das pirâmides, como quem não quer nada, né? Acompanhando minha rainha Cleópatra, maravilhosa, querida ela. Tropecei numa pedra. Aí, tava doida pra ir pra um centro médico daqueles top, sabe? Que fica lá em Heliópolis, ou aquele Neite lá de Sais, menino maravilhoso. Só que não deu, né? Tava com muita dor na pontinha do meu mindinho esquerdo. Tive que ir naquele médico que tava ali perto da pirâmide mesmo. Aí cheguei lá, sentei, ele começou a me examinar. Primeiro, pegou um negócio, deixa eu ver se eu tenho parecido aqui. Esse treco aqui, só um pouquinho, desculpa o povo da realeza, é meio cheio de freak. Pegou um negócio assim e começou a ler. Primeiro descobriu que tinha que me examinar. Aí você deve estar se perguntando o que é isso, né? Desculpa, esqueci de falar. É o papiro de Edwin Smith. É que vocês têm um negócio aí que quem descobre as coisas leva o nome. É esquisito também, sei, não foi ele que escreveu, mas tá. Enfim, ele pegou esse papiro e lá tinha um monte de técnica cirúrgica, tinha tudo de como me examinar. Aí ele colocou a mão em mim e disse que os meus canais de ar poderiam estar um pouquinho entupidos por causa daqueles docinhos que eu comi na semana passada. Da minha morte, né? Não na semana passada, de agora. Aí ele começou a verificar os meus canais de água e um outro canal lá que ele disse e começou a me apertar porque tinha um negócio chamado pulso, que tem a ver com o nosso coração. Inclusive, eu tenho ele aqui. É esse aqui, pera. Não, esse é o fígado, esquece. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Quer dar uma espiadinha? Muito bonitinho, sério. Trouxe comigo. Eles disseram que eu ia usar depois que eu morri. Esse negócio preto aqui você não liga, tá? É uma prótese, só sobrou isso de mim depois que eu morri, porque eu quebrei o dedo uma vez, cortei fora, daí eles colocaram isso. Linda, né? Bem pretinha. Enfim, aí tava lá no médico com o meu dedinho quebrado, ele colocou uma tala, fez uma oração. Menina, achei que ia curar direitinho. Mas, né, fui com dor mesmo, aí tinha uns negócios no meu olho me incomodando. Porque assim, 20 anos atrás eu dei uma lavadinha lá no Rio Nilo, né? Coisa linda. Mas aí pedi pra ele dar uma examinada, né? Me mandou para um oculista. Ele disse que era mais especialista e que seria bom eu dar uma olhada tanto nos olhos como nas outras partes do corpo também, né? Depois que eu saísse do oculista, porque a medicina preventiva também era importante, não era só pra se curar, a gente tinha que cuidar da gente. Aí, chegando lá no oculista, ele examinou meus olhos, tudo bonitinho, e abriu um outro papiro. Como é que era o nome mesmo? Deixa eu pegar meu cérebro, peraí. Pensa, meu filho, você não funcionava nem em vida, agora eu acho que vai funcionar em morte. Peraí. Papiro de Ebers, isso aí. Aí ele começou a ler um monte de receita, porque ele disse que foi um compilado, assim. Os médicos foram reunindo tudo que dava certo ao longo dos anos e foram escrevendo tudo nesse papiro. E eram umas receitas de chás, de oração, tudo que fazia a gente se sentir bem. Ele me deu isso aqui, ó. Tripa de ganso pra ferver junto com umas ervas. Ai, uma delícia de tomar, mas você imagina, né? Misericórdia. Mas sarou o meu olho. Num dia tava bom. Ele fez uma oração pra mim também, né? Porque era muito importante. E aí eu perguntei assim se ele não tinha curiosidade de descobrir umas receitas novas, porque eu vi umas lá que parecia até que gostoso. Ele me falou que não podia, porque o corpo humano é uma coisa muito importante. É uma coisa íntegra, tem que ser muito cuidada. A gente não pode simplesmente violar para as práticas médicas. E se eu morresse, você não acredita, mas ele ia pra forca. Pra forca não, que na época não existia, né? Mas ele ia morrer junto comigo. Ele não podia ficar vivo se ele cometesse um erro médico. Depois de umas 3 semanas, mais ou menos, meu dedinho ainda não tinha sarado. Mas aí eu tava com aquela preguiça de ir no médico e a Cleópatra me chamava o tempo inteiro. Eu nem era a favorita dela, mas não parava de chamar meu nome. Parecia Estrela Cadente, cada vez que me via fazer um pedido. Aí acabei não voltando no médico. Um dia eu fui me sentar e ali fiquei. Aí essa parte eu vi de fora, né? Me carregaram e começaram um chamado processo de mumificação. Na minha cultura é meio comum isso daí. Eles deitavam a gente numa maca e tiravam o cérebro pelo nariz. Depois da morte, a gente se reconstitui como ser humano de novo. Então, a gente ia precisar dos nossos órgãos. Não dava pra ser descuidado desse jeito. E também não podia cortar os tecidos, senão os deuses ficavam bravos.
Eu já achei que eles estavam bravos comigo quando me deram a doença, porque isso lá na minha cultura é castigo. Não é assim que a gente sai distribuindo doença pra todo mundo, né? E os deuses fizeram isso comigo. Nem sei o que eu fiz. Eu nem fiz mal pra minha rainha. Ela era tão querida. Ela só me mandava ficar abanando ela 20 horas por dia. Mas tá, continuando, deitaram eu numa maca. E daí tiraram meu cérebro pelo nariz e fizeram uma pequena fissura aqui no meu abdômen pra tirar o resto dos órgãos. Aquele que eu mostrei antes. Você não olhou o fígado, né? Olha que bonitinho, tá vermelhinho ainda. Nem parece que tá morto há muito tempo. Ai, mas agora eu vou só ali estender um pouquinho as minhas bandagens, que elas estão ficando um pouco úmidas. E foi um prazer falar com você, viu? Você é muito fofo. Tchau! Olá, meu nome é Edith e eu sou indiana. Hoje eu vou apresentar para você a medicina da antiga Índia. Permita-me começar com a Ayurveda. É uma prática ancestral que significa conhecimento de vida. Ela nasceu há mais de 5.000 anos atrás e é mais que um sistema de cura. Ela é uma abordagem holística para a saúde e para o bem-estar. Em vez de tratar apenas os sintomas, ela busca equilibrar os 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, que são os princípios fundamentais que governam o corpo e a mente. Outro aspecto fascinante da nossa medicina tradicional é o uso de ervas. Não esse tipo de erva que tu pensou. Desde tempos imemoriais, os sábios eles estudavam as propriedades curativas das plantas. Ervas como a cúrcuma, o NEM, não apenas possuem propriedades medicinais, mas também são consideradas sagradas, refletindo nossa crença de que a saúde é uma conexão profunda entre o corpo, a mente e o espírito. Os antigos textos de Ayurveda, como o Chakra Samhita e o Sushruta Samhita, são verdadeiros tesouros de conhecimento, e eles também podem ensinar sobre a prevenção de doenças e a promoção da saúde através da dieta, estilo de vida e práticas saudáveis. Aliás, a prática de yoga e a meditação também faz parte da nossa rica tradição da medicina. Ela não apenas é um exercício físico, mas uma prática que promove a harmonia entre o corpo e a mente. É uma meditação, por sua vez, ajuda a acalmar a mente e a fortalecer o espírito. Meu corpo começou a produzir melatonina depois dessa apresentação. Terei que agora descansar. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Eu sou o morador mais antigo da Grécia, aonde nasceu o pai da medicina. Se você não sabe quem é o pai da medicina, sugiro você trancar o curso. Hipócrates, o pai da medicina, e seus seguidores acreditavam que a saúde era o equilíbrio de 4 humores. Esquizofrenia? Depressão, Tristeza. Esses não, só atualmente existem esses. Os 4 humores naquela época eram fleuma, sangue, bile amarela e bile negra. E a doença ocorria quando esses 4 humores estavam em desequilíbrio. Além disso, os gregos acreditavam que a saúde da doença era influenciada pelos deuses. Asclépio, o deus da cura, tinha templos dedicados a ele, onde os doentes buscavam cura através de rituais e tratamentos oferecidos pelos sacerdotes. A terminologia médica atual deve muito à medicina grega, pois terminologias como anatomia, patologia e cirurgia são derivadas dos gregos. Uma das descobertas da medicina grega que contribuiu muito para a atualidade, fora o iogurte grego, foi que Hipócrates e outros médicos gregos foram os pioneiros na observação clínica, anotando sintomas, padrões de doenças e a progressão das condições dos pacientes. Eles acreditavam também que a observação direta era crucial para o diagnóstico correto, o que sabemos que é muito importante hoje em dia. Outra descoberta da medicina grega que foi muito importante para os dias atuais foi a dissecação. Mesmo que rara naqueles dias, ela foi produzida em animais. Mesmo que você jure que você não parece com uma galinha, mas eles descreveram corretamente várias partes do corpo humano, como cabeça, nervos e sistema circulatório. Agora, para finalizar, o melhor país, não se esqueçam do juramento de Hipócrates. Ele foi responsável por descrever os princípios éticos da medicina que é usado até hoje em dia. Agora eu vou descansar o meu brilho. Mais uma noite no museu. Como é bom finalmente sair dessa postura congelada, literalmente.
Peraí, quem é você? Já sei, tenho certeza que você se perdeu numa excursão, né? E acabou ficando preso aqui. Isso é mais comum do que você imagina. Na verdade, eu tava estudando e não sei como eu fui parar aqui. Você acabou de passar por aquele cidadão grego lá, né? Eu tenho certeza que ele não te falou sobre mim. Mas já que você tá aqui, eu vou te contar a história da medicina da melhor civilização da antiguidade, Roma. E eu sou Galeno, só pra você saber. E provavelmente ele não falou de mim, porque ele nunca fala, né, esses gregos. Eu também era grego, só que o meu papel em Roma foi mais importante, então eu vou te contar a história sobre Roma, né, porque eles também me acolheram melhor. Eu fui um médico muito importante de Roma. E eu fui mais importante lá porque eu fui médico de vários sacerdotes muito importantes e eu escrevi livros sobre a medicina. E eu só fiquei atrás do Hipócrates, né? Eu fui um dos maiores médicos assim, daquela época, dos médicos gregos. Eu só fiquei atrás do Hipócrates, né? Mas sabe como é que é? Os gregos, eles são meio competitivos. Vocês devem saber, porque vocês devem estar assistindo as Olimpíadas, né? Que foi aquilo lá que a gente criou. Então, vocês sabem que os gregos são meio competitivos e não dá pra vencer todas, né? Fazer o quê? Bom, mas vocês devem saber que eu não fui o único médico importante. A medicina ela foi introduzida em Roma por um médico grego também. Como é mesmo o nome dele? Asclepíades de Bitínia. Não repare, minha memória é ruim, deve ser pela idade, né? Essas coisas, sabe como é que é? Esse cara recusava a ideia de Hipócrates de que as doenças eram causadas por desequilíbrios de humores. A gente meio que já sabe que ele estava certo, só que não colocava tanta fé nesse maluco, porque Hipócrates é o pai da medicina, né? Daí a maioria não sabe nem muito bem quem é, mas tudo bem, a gente finge que isso não aconteceu. Plínio, o velho, e isso não é um preconceito, tá? O nome dele era velho mesmo, não julguem o coitadinho. Ele não era médico, mas ele também apresentou umas contribuições muito importantes para a medicina romana, porque ele escreveu o tratado História Natural, que aborda a fisiologia animal e a medicina. Dioscórides foi um médico militar e ele atuou durante a época de Nero. Ele amava dar uns passeiozinhos ali, ele aproveitava todas as viagens do exército de Nero para ele poder dar essa passeada e ficar estudando as ervas. Mas não as ervas que vocês estão pensando, não. Tinha também o Sorano de Éfeso. Ele foi um médico que se dedicou à ginecologia e obstetrícia. Ele foi tão bom ou tão ruim, a gente meio que nunca vai saber. Mas eu prefiro acreditar que ele foi bom, né? Que o trabalho sobre ginecologia que ele criou permaneceu como o único estudo sobre o tema até pelo menos o ano de 1400. O coração, ou como eu costumava dizer, a fornalha do corpo. Sabiam que na minha época a gente acreditava que o coração era a sede do calor vital? Isso mesmo, nada de amor ou de emoções como vocês têm hoje. Era por fisiologia, meus amigos. Eu não sei como a gente retrocedeu, na verdade. Eu disse uma vez que o sangue passava de um lado do coração para o outro por poros invisíveis. É claro que hoje vocês sabem que eu estava um pouco equivocado. Mas ninguém é perfeito, né? Quem disse que médico não pode errar? O que vai custar também? E as minhas poções. Eu era o mestre das misturas. Vocês não têm ideia da quantidade de ervas e ingredientes estranhos que eu já usei para curar doenças. Essa daqui, por exemplo, parece ser uma mistura de alho, cebola e, se eu não estiver enganada, eu acho que vinagre. Não sei se funcionava de verdade, mas pelo menos afastava os espíritos ruins. E também afastava as pessoas. E não podemos esquecer do meu querido predecessor, o Hipócrates. Óbvio que você já deve conhecer ele, né? O pai da medicina. Ele que começou com aquela história de que devemos observar os pacientes, estudar, examinar e só depois diagnosticar. Que aparentemente ainda não conseguiu ser muito colocado em prática por vocês da medicina atual, né? Mas quem sabe um dia. É claro que eu adorava complicar um pouco as coisas, mas é tudo em nome da ciência, claro. Sabe, Roma não era só sobre batalhas e conquistas. É claro que a gente tinha uma guerra ou outra ali de vez em quando, né? Mas é que quem aqui que nunca entrou em guerra, né? Quem nunca entrou em guerra que tira a primeira pedra? Nós também fizemos grandes avanços na medicina. Aliás, houve um tempo em que cada residência tinha o seu próprio médico. Agora, pelo que eu vejo, logo vocês vão ter que fazer isso também, né? Porque estão formando uns 3 médicos por município a cada ano aí, né? Fica de sugestão qualquer coisa. Enfim, os tempos já foram mais fáceis. Mas enfim, fomos para misturas, por exemplo, na cirurgia. É claro que era algo um pouco mais bruto naquela época. Nada de anestesia, então eu sempre dizia para os meus pacientes: respire fundo e pense em Roma. Funcionava quase sempre, menos quando não funcionava.
Como eu disse, a gente teve umas guerrinhas aqui e ali, mas nada demais, como vocês sabem, né? Mas elas contribuíram para a medicina também, óbvio. Pelos Valentudinaria, que eram os hospitais militares, por causa dos Volnerati e também dos Aegri, entendeu? Não. Continuando. Ah, tá. Já que você não entendeu, Vulnerati eram os feridos e Aegri eram os doentes. E assim, eu termino a aula de hoje sobre a medicina de Roma. Lembre-se que não importa o quão avançada a ciência se torne, sempre haverá algo novo para aprender. E talvez até um pouco de humor para manter as coisas mais leves. Afinal, rir é sempre o melhor remédio. Exceto quando o remédio é uma mistura de alho e cebola. Boa noite!